Dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional. A gente está estudando esse livro aqui do Warren Wiersbe. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, que ela tá meio troncha. Peraí, gente. Vocês estão joia? Enquanto eu ajeito aqui. Pronto, acho que foi agora, hein? Então vamos lá? A gente está estudando esse livro do Warren Wiersbe, Palavras para Hoje, Antigo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar o dia 81. Bom dia, meu povo, a paz. Glória a Deus. Vamos lá? Palavras para hoje, Antigo Testamento, dia 81. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu faço e digo. Não te suja como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Ezequiel 2:8. Quando comeu o rolo, Ezequiel associou-se a um ilustre grupo de fiéis que foram nutridos espiritualmente pelas Escrituras. A lista começa com Jó dizendo: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Moisés disse a Israel que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Jesus citou essas palavras quando confrontou Satanás no deserto e o derrotou. Mateus 4, do 1 a 4. Quão doces são as suas palavras ao meu paladar, escreveu o salmista, mais que o mel da minha boca. Salmo 119:3. 103. Jeremias, o profeta, companheiro de Ezequiel, disse: achadas as tuas palavras, logo comi, e as tuas palavras foram gozo de alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Jeremias 15:16. O apóstolo João também comeu rolo. Apocalipse 10, do 8 a 11. E em sua boca foi tão doce como o mel, mas amargo no seu estômago. Ler e ouvir as Escrituras deveria ser uma experiência tão agradável para nós quanto participar de um suntuoso banquete. Afinal, receber a palavra de Deus em nosso coração. Ezequiel 3:10 não é castigo, mas alimento e satisfação. Um dos primeiros sintomas de delírio em nossa caminhada espiritual é a perda de apetite pelas Escrituras. Comer é uma metáfora conhecida para aprender. As pessoas dizem ao vereador ou político dinâmico: não consigo engolir isso. Ou vou ter que pensar um pouco mais sobre isso. Dizemos ao pregador: o Senhor me deu alimento para reflexão. Ou talvez as ideias daquele jovem pregador estão um pouco cruas. Um amigo me disse: eu devorei aquele livro. Receber a verdade espiritual é semelhante a ingerir um alimento. E verdade adentra a nossa mente e o coração aos poucos transforma o nosso eu interior. Todo cristão deveria dedicar um tempo todos os dias para ler a Bíblia, meditar nela, digeri-la e permitir que ela produza crescimento espiritual. Muitos cristãos atarefados que engolem a comida religiosa prejudicial, que na verdade nos torna mais fracos e não mais fortes. Devemos terminar o nosso tempo de quietude diário com um gosto de mel na boca e o calor do amor de Deus em nosso coração. Lucas 24:32. E devemos meditar nessa bênção durante o dia. O inspirado autor do Salmo 119 encontrava-se com o Senhor de manhã e, com a ajuda do Espírito, carregava aquela experiência consigo o dia inteiro. De fato, durante a noite, ele tinha comunhão com o Senhor na palavra. Muitas vezes o Senhor me despertou durante a noite, que me ensinou verdades que eu nunca vi quando eu li a Bíblia em minha mesa. Vale a pena frequentar uma escola noturna de Deus. Olha que lindo! Vale a pena frequentar
uma escola noturna de Deus. Ajeitar aqui. Jesus é o exemplo perfeito que significa viver pela palavra de Deus. Quando ele tinha 12 anos, ele permaneceu no templo e discutiu as escrituras com os mestres judeus. Lucas 2, 41 a 50. Durante seu ministério, ele citou as escrituras com grande competência para instruir os que buscavam para refutar os seus oponentes. O segredo? Jesus ouvia o Pai todos os dias. O Senhor me deu a língua dos eruditos para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 54. Os seus ouvidos despertaram as manhãs para ouvir o Senhor falar? Os testemunhos do Senhor se estão alegrando seu coração todos os dias? Abra os olhos à palavra de Deus e ouça o que o Senhor tem a dizer. Os seus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque constituem o prazer do coração. Salmo 119, 11. Eu quero ler o texto base de hoje. Tu, ó filho do homem, de novo, né? Ouve o que eu te digo. Não surjas como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Abre a boca e come o que eu te dou. O que você tem comido e bebido? Eita, Poliana, Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza, comerá do seu fruto. Mas quem mal dela utiliza, vai viver uma raiz de amargura. A sua boca, ela tem proferido palavras de justiça ou de iniquidade. Onde está o teu coração, ali estará a tua herança. É interessante que a gente às vezes pensa que tudo é muito colorido, tudo é muito cor-de-rosa. Não. Existem pessoas, porque a vida dela está um caos, ela não admite que a tua vida não esteja um caos também. Eu hoje vou ter que ficar bem calminha, né, gente? Vocês viram? Posso nem aumentar meu tom de voz. Vamos lá, porque eu estou cada dia mais rouca. Fui para um retiro, foi uma bênção. Só que eu dormi todos os dias no ar-condicionado, com ventilador, e aí vocês já sabem a festa que isso fez na minha garganta. Vamos lá? Então, eu quero que você se coloque num papel de interlocutor. Quando a pessoa recebe o que você tem a dizer, o que você está fazendo com ela? Qual tipo de fruto você tem entregue às pessoas que estão na sua volta? Frutos de justiça? Frutos de paz? Ou você tem enchido ela de cinzas e de entulhos? Existem pessoas que até hoje não casaram, porque a boca dessa pessoa é tão suja, é tão ruim, que Deus tem poupado o outro de estar com você. Existem pessoas que ainda não restauraram o casamento, porque a boca dessa pessoa não consegue alimentar frutos de justiça. Você sabia que cada pessoa, cada ser humano da face da terra, ele é um coração, ele é uma alma, ele é um espírito a ser alimentado e cuidado, com suas misérias, as suas fragilidades, as suas doenças, as suas tristezas. E cada um desses espíritos, cada um desses corações, ele precisa de um cuidado. Você sabia que a pessoa que mais te ofendeu, ela precisa de cuidado e ela é amada do Pai? A pessoa que mais te ofendeu, ela precisa de compaixão? A pessoa que mais te ofendeu, ela ainda assim, ela precisa de cuidado? Porque uma pessoa só consegue ofender outra pessoa quando o coração dessa pessoa é um coração destruído, dilacerado.
Uma pessoa que só é exposta à maldade, ela não consegue vivenciar a bondade. A não ser que existe alguém que exponha ela ao amor. Eu vou te dar um exemplo. Você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você sabe quem nos expôs ao amor? Jesus. Se não fosse Jesus naquela cruz, morrendo no seu lugar e no meu lugar, pagando pelos nossos pecados, pecados esses que ele nem cometeu, eu não sei o que seria de você e de mim. Eu não faço ideia de onde nós estaríamos. Sabe por quê? Estávamos já condenados. A terra é um lugar de expulsão. A gente já está aqui. Nós já estamos condenados. Aí você vem, encara o próprio Cristo. Ele vem à terra nascido da barriga de uma mulher. Porque só a barriga de mulher pode gerar vida. E o que acontece? Ele cresce e ele decide ainda assim se entregar por amor. O ano é 2023 e o sacrifício dele ainda tem validade. Isso era o que estava na boca dele. Foi isso que ele comeu e bebeu: amor, misericórdia e sacrifício. O quanto você tem sido uma pessoa misericordiosa. O quanto você tem olhado para pessoas que não merecem a sua graça e tem entregue graça. Quando você olha para o outro assim, meu Deus, essa pessoa só pode agir assim, porque ela não faz ideia do que é o amor. Será que não é você a primeira pessoa que precisa estender o amor? Porque você conhece o sacrifício da cruz e a pessoa não conhece o sacrifício da cruz. É por isso que ela age desse jeito. Porque é uma pessoa que é alcançada, uma pessoa que é inundada, uma pessoa que ela é revestido, uma pessoa que é transformada pelo sacrifício da cruz. Ela jamais, nunca, sobre nenhuma hipótese, ela vai destruir o futuro de alguém. Ele usou uma frase que eu até parei. Ele diz assim: muitas vezes o Senhor me despertou durante a noite e me ensinou verdades que eu nunca vi quando eu li a Bíblia em minha mesa. Vale a pena frequentar a escola noturna de Deus. Eu quero te incentivar a, quando você for despertado pela presença do Espírito Santo, você se permitir viver. Você se permitir uma experiência com Deus. Todo mundo quer uma experiência com Deus, mas existem muitas pessoas que quando Deus vai ali, entregar aquela experiência a Ele, aquela pessoa se amedronta diante da palavra e ela não quer viver o sobrenatural. Eu conheço uma infinidade de pessoas que ela tem medo, e o verdadeiro amor, ele precisa lançar fora todo medo. Vale a pena frequentar a escola noturna de Deus. Quantas palavras Deus já me deu nessa escola noturna? Quantas palavras Deus já alcançou a minha vida? Quantas palavras Deus já alcançou meu coração? Quantas palavras, quantas vezes Deus já me encheu? Vale a pena. Mas eu tenho uma outra coisa para te dizer. Não tem como você ter um encontro com Deus se o seu coração está cheio de lixo. Não tem como você ter um encontro com Deus se a sua boca só profere palavras de injustiça. Eu tenho visto pessoas desesperadas para viver um encontro com Deus, desesperadas para viver um retorno com Deus. Eu tenho visto pessoas desesperadas para viver algo incrível com Deus, mas o que elas fazem? Nada. Nada. Porque perdoar quem te ofendeu, não. Engolir quem te ofendeu, não. Respeitar, não. Amar, não. Silenciar,
Não. Cuidar, não. E como você quer ter um encontro com Deus desse jeito? Deus é santo, querida. Ele só habita num lugar santo. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deus é puro, Deus é justo, Deus é limpo, Deus é importante e Deus é fiel. Deus é fiel de manhã, Deus é fiel de tarde, Deus é fiel de noite. Ainda que você não seja fiel, Deus é fiel. O que você precisa entender é que Deus, ele não muda e nele não há sombra de variação. E que se Deus não muda e que se nele não há sombra de variação, se tem algo errado nessa balança, o errado não é Deus. Se tem alguém fragilizado nessa balança, acredite, o frágil não é Deus. Se tem alguém que está olhando com injustiça, com olhar de injustiça para suas circunstâncias, acredite, mas acredite de verdade. O injusto não é Deus. O impuro não é Deus. Se alguém está com ódio, raiva, rancor, entrega isso ao outro, você pode acreditar, esse não é Deus. E esse não tem parte com Deus. Quem foi a pessoa que você ofendeu? Quem foi a pessoa que todos os dias precisa experimentar da sua falta de paciência? Quem é a pessoa que todos os dias precisa viver com você do jeito que você está? Acredite, aí não habita a presença, porque a presença é pura, santa, justa, fiel, limpa, incrível, extraordinária. Deus é puro e Ele habita com o povo de puros lábios. Ele é lindo e Ele não vai se manifestar no ódio. Deus não se manifesta no ódio. A escola noturna de Deus, ela é vivida para aqueles que se achegam ao Pai, em espírito e em verdade. O problema é que precisa, para se chegar a Deus e ir para a escola noturna de Deus, confissão e arrependimento. Será que você está pronto para abandonar todo esse lixo que você tem comido? Será que você está pronto para abandonar toda essa comida amarga, toda essa água com fel? Será que você está pronto para abandonar tudo o que te separa de Jesus? Deus é bom, Deus é limpo, Deus é justo e Deus é fiel. Deus é fiel de manhã, Deus é fiel de noite, Deus é fiel de tarde. Se você estiver comendo e bebendo de muita injustiça, se você estiver se sentindo prejudicado em tudo, você pode ter certeza que quem fez isso com você não foi Deus, foi você mesmo. Se exponha a um lugar de justiça. Se exponha a um lugar de justiça. Poliana, eu só vivo com tanta injustiça à minha volta. Como que eu vou me expor a um lugar de justiça? A palavra. A palavra é o lugar de justiça que você precisa para vencer o dia mau. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Medita no que Deus tem para você. Entre em contato com o povo de Deus. Se exponha à palavra e deixe que ela mude você e o seu interior. Pode ir para psicólogo, pode ir para psiquiatra, pode ir para terapia, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Aqueles que habitam no Senhor produzem frutos de justiça. Se sua vida é ser injustiçado, você pode ter certeza que Deus
não está neste lugar, porque Deus não está num lugar de injustiça. Então, o seu coração precisa se aproximar do Senhor. Eu quero fazer mais uma vez a mesma pergunta. O que você tem comido e bebido? Qual é o cálice que você tem se alimentado? O quanto você tem acusado Deus dos seus problemas? Davi, ele foi ungido rei. Ele só pode tomar posse como rei 17 anos depois. No meio disso, entre a unção e o reinado, ele foi ameaçado, perseguido, ele foi injustiçado. Correr atrás dele. Saul queria matar ele. Abandonado, humilhado, corrompido, envergonhado. E aí, o que aconteceu com ele? O que ele produziu? Salmos. Salmos. E ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. O que você tem produzido no seu tempo de ofensa? O que você tem produzido quando seus perseguidores vão atrás de você? Davi produziu salmos. São as orações do homem segundo o coração de Deus. Olha o que estava dentro dele. Acredite, do lado de fora era só caos e perseguição. Do lado de fora era só desespero e angústia. Do lado de dentro produziu algo tão profundo, tão intenso, tão limpo, tão justo, que serve como base para você e para mim orarmos com orações aprovadas por Deus, como um homem segundo o coração de Deus. Quando você abre os textos dele, você fala, meu Deus, quanta intimidade, quanta escola noturna ele pertenceu, ele frequentou. E quando você vê o contexto histórico, onde estava Davi nessa situação? Sendo humilhado, perseguido, sofrendo injustiça, expulso, envergonhado. Sabe por quê? Porque os produtos externos não eram maiores do que a escola noturna de Deus. Quantas vezes na madrugada ele escrevia algo para deixar para mim, para você. Ele estava ali, Senhor, Tu és bom. Senhor, te louvo 7 vezes por dia. Quando você vê os salmos, aqueles assim de declaração de amor, eu te digo, vocês sabiam que Davi foi o primeiro a escrever na Bíblia, eu te amo, para Deus? Vocês sabiam disso? E ele escreveu um texto, eu te amo, quando ele estava sendo perseguido pelos seus ofensores. Vocês têm noção? Você está sendo humilhado, envergonhado, fustigado. Você olhar para Deus e falar assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Exatamente, Suelen. Salmo 18. Eu quero pegar um salmo ali pra gente ler juntos. Bora pegar? Peraí, só um pouquinho, que eu deixei minha Bíblia ali na outra mesa. Me dá 1 minuto. Um minutinho. Nem vai fazer falta. Nem fiz falta. Eu nem fiz falta. Ele estava sendo ofendido, envergonhado, humilhado, fustigado, destruído. Eu não sei se essa minha tradução vai ter isso. Vai estar escrito, eu te amo. Mas ele começou. Não, eu coloquei em Provérbios, peraí. Vamos ler um salmo para vocês e para mim ver onde estava o coração desse homem. Mas eu não sei. Tá bom. Eu vou ler só um pouquinho, só o primeiro. Porque ele é muito grande, tá? Eu vou ler só a primeira estrofe. Olha o que está escrito. Cântico da Vitória. Olha o contexto dele. Ao mestre de canto, o salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor a palavra deste cântico,
no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos das mãos de Saul. É um cântico, um cântico. Esse texto que eu vou ler agora para vocês, ele começa: eu te amo, ó Senhor, força é minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Eu quero só ler mais um. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e trama de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro e ao meu Deus. E no seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou, vacilaram também os fundamentos de morte que se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu uma fumaça de fogo devorador. Saiu da sua boca que saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu, e teve sobre os seus pés a densa escuridão. Cavalgava os querubins e voou, e foi levado sobre as asas do vento. Vamos ler rapidinho? Das trevas fez um manto que se ocultou na escuridão das águas, e as espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo, seu resplendor. Diante dele havia as densas nuvens que se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou no céu. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. E atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então viu o leito das águas e se encobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo teu sopro impetuoso das tuas narinas, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas e livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu e me atacaram no dia da minha calamidade. Olha, os mais poderosos que eu me atacaram no dia da minha calamidade. Não é que não vai ter perseguição, gente. É como você e eu vamos nos comportar diante do caos. Mas o Senhor me serviu de amparo e me trouxe para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Eu vou deixar porque ainda tem muito texto. Mas ele começa assim: eu te amo, ó Senhor, força é minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O texto, ele já começa assim: eu te amo, meu Senhor. Vocês têm noção? A primeira pessoa que escreve na Bíblia dizendo: eu te amo, meu Senhor. Deus olha e fala: homem segundo o meu coração. Ele estava, nossa, mas também Davi, gente. Davi escreveu esse cântico enquanto ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Davi, isso era o que tinha dentro do coração de Davi, gente. Foram 17 anos mais ou menos. O versículo 30... Deixa eu ler o versículo 30, que a Sueli é apaixonada nele, né? Que eu não cheguei nele. O caminho de Deus é perfeito. Eu amo mesmo. Ainda bem que você falou para eu ler. Vamos lá. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Porque quem é Deus além de Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu aos meus pés a ligeireza da corça e firmou nas minhas alturas. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. O caminho do Senhor é perfeito. E a palavra do Senhor é confiável. Você tem pisado em lugares em que a palavra é confiável? Porque se você estiver pisando nas Escrituras, aqui é um lugar confiável. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a ser íntimos de Deus. Espírito Santo, nos santifica na verdade e nos leve a um outro nível de adoração. Senhor, que o nosso coração esteja inclinado a amar,
Te amamos, te adoramos, te desejamos, queremos declarar que Tu és fiel, Tu és justo, Tu és bom, Tu és santo, limpo, forte, puro e verdadeiro. Em nome de Jesus, te amamos. Obrigada, porque o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Amém? Cuidado com o que você tem comido e cuidado com o que você tem entregue às pessoas através das suas palavras. A morte e a vida vem da língua. Quem bem dela utiliza, come do seu fruto. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.